Bom, galera, o professor Adão, professor de Física. Nós vamos de mais uma aula hoje, certo? Nessa aula de hoje nós vamos estar estudando o princípio da óptica geométrica, tá? No princípio da óptica geométrica nós vamos ter três mais comuns. Princípio de propagação retilínea dos raios luminosos, princípio de reversibilidade dos raios luminosos e princípio de independência dos raios luminosos, tá? Então vamos ver a característica de cada um. Princípio de propagação retilínea dos raios luminosos. O meio é transparente, tá? Um exemplo, uma janela, tá? Homogêneo, um meio homogêneo, tá bom? Que só apresenta uma fase. Isótropos apresentam mesma quantidade a mesma propriedade física, tá bom? Isotrópicos. E esse raio ele vai apresentar somente uma direção, ele só vai ter essa direção, ele não vai divergir, tá certo? Princípio da reversibilidade dos raios luminosos. Aí, um outro princípio, né, que são três. Meio transparente, a gente sabe que é um meio transparente, é quando o raio ele atravessa a superfície. Homogêneo apresenta uma única fase. Isotrópico, esses materiais vão apresentar a mesma propriedade. Uma característica aqui primordial é que não se altera quando o sentido do seu percurso é invertido. Então, esses feixes de luz eles não vão se alterar quando esses raios eles vierem invertidos. Princípio da independência, tá? Dos raios luminosos. Os raios se cruzam, tá bom? A trajetória é independente, a direção, sentidos e cores não são alterados, tá? No livro de vocês ele traz aqui um exemplo de princípio da independência do raio. Aqui nós temos dois raios se cruzando, eles continuam emitindo seu feixe de luz naturalmente, independente do meio, tá bom? Aplicação da propagação retilínea, tá? Na aplicação da propagação retilínea, nós vamos ter esses termos, né? O fenômeno da aplicação da propagação retilínea, ele surge formando a penumbra, a sombra, o eclipse e formação de imagem, tá? Esses termos, eles são formados por meio de aplicação da propagação retilínea da luz, tá bom? Aqui nós temos duas situações, tá? Eu vou chamar aqui figura 1 e aqui eu vou chamar de figura 2, tá bom? Esse C nós vamos chamar de corpo opaco, tá? O corpo opaco é que não atravessa a luz, tá bom? O F é a fonte de luz e o P é o anteparo, tá? O anteparo. Então aqui nós temos uma fonte de luz que é uma lâmpada, uma fonte pontual. Então essa fonte pontual tem um corpo opaco, tá? E esse corpo opaco, né? O feixe de luz vai passar por cima desse corpo opaco e vai formar uma sombra, tá bom? Forma uma sombra. A gente sabe que uma sombra, ó, minha mão aí tá tendo uma sombra, tá bom? Depende do feixe de luz. No segundo caso, nós vamos ter aqui, ó, uma fonte. Nós vamos ter uma fonte de luz diferente da primeira, tá bom? Uma fonte de luz. Na fonte de luz, nós vamos ter o corpo opaco, tá? Então, esses feixes de luz, dependendo da fonte de luz, tá? Para ocorrer a penumbra, tá bom? Ela depende da fonte de luz. No primeiro caso, nós temos uma lâmpada. Aqui nós vamos ter, por exemplo, uma lâmpada mais forte, uma lâmpada mais forte para obter essa penumbra, tá? Então aqui nós temos o corpo opaco. Então os feixes de luz eles surgem de forma invertida aqui. Aí nós vamos ter um corpo opaco, tá? Esse corpo opaco, dependendo do feixe de luz, ele forma a sombra, tá bom? E essas listrinhas aqui, ó, que nós vamos chamar de penumbra, tá bom? Então vai formar a penumbra, sombra e penumbra. Para formar a penumbra, depende do
da fonte de luz. Ó. Como vocês podem ver aqui em minha mão. Ó. Aqui ó, eu tenho a minha mão, na minha mão eu tenho a sombra, essa partezinha aqui, ó, que está ao redor do meu dedo, indicador, do meu dedo indicador é esse aqui, né? Do meu dedo indicador, percebe que ele tem uma listrinha em cima do dedo indicador. Então isso é um exemplo de penumbra, tá? A sombra ela é mais forte, a penumbra percebe que ela é bem fraquinha. Ó. Ela tá aqui nessa região, tá bom? Então para formar a penumbra, ela depende da fonte luminosa, tá? No meu caso aqui, ó, tá formando a penumbra, ó, aqui eu tenho uma sombra, a penumbra é essa regiãozinha aqui, ó, é o Sol, tá bom? Então o Sol é uma fonte luminosa muito forte. Certo, galera? Então, um conceito de sombra é toda região do espaço que não recebe luz diretamente da fonte, tá? Então, a sombra é toda região do espaço que ela não recebe luz diretamente da fonte. Por isso que ela forma uma sombra. E a penumbra é a extensão que recebe apenas a parte da luz. Tá? Ela vai formar apenas a extensão que recebe de uma fonte luminosa. Tá bom, galera? Nossa aula de hoje é só para falarmos sobre esses termos. Tá bom? Até uma próxima aula.